Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba as próximas notificações, inclusive as ministrações que temos feito na igreja, beleza? Bom, tem um texto da palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 3, verso 19, a parte final diz assim: Tu és pó e ao pó tornarás. Veja, por que muitas vezes nós, como seres humanos, vivemos uma vida de arrogância, vivemos uma vida de presunção, nos achamos melhores ou superiores do que um e de outro? Por que muitas vezes nós desconsideramos pessoas? Não que necessariamente você precise concordar com ideias, mas simplesmente desconsidera pessoas, e isso eventualmente acaba trazendo sobre nós um ar de superioridade, e sendo que no final de tudo a realidade é uma só: nós somos pó e ao pó nós tornaremos. Perceba, Deus, ele nos criou com um propósito. E qual é o propósito? É viver para louvor da glória do Senhor, viver para a adoração da sua glória. Então, nós temos um propósito de viver, nós temos um porquê viver, nós temos um empréstimo, nos foi emprestado uma vida, nos foi dado uma alma para que essa vida seja vivida. Eu sempre costumo dizer que dentro desse contexto, o mundo é o grande quintal de Deus que Deus nos proporcionou para que a gente viva a vida que Ele mesmo nos deu. E por que não valorizamos isso? E por que não nos lembramos disso? Perceba que esse texto ele está dentro de um contexto em que Deus tinha dado todo um paraíso para Adão e Eva. E ao final de tudo, o que acontece? Ele dá uma determinação dizendo: de toda a árvore do jardim vocês podem comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não, porque certamente no dia que comerem vocês morrerão. E ele não estava falando simplesmente de uma morte física, ele estava falando também de uma morte espiritual. E uma das piores sentenças dessa morte espiritual era a separação da comunhão do homem com o próprio Deus. Porque a partir do momento que eles perceberam o que fizeram, eles automaticamente sentiram vergonha de estar na presença de Deus. E nós, muitas vezes, nos escondemos como Adão fez, ao perceber que Deus se aproximava dele. E o que eu quero que você entenda é que, dentro desse contexto, Satanás, ele não pecou. Quem pecou foi o homem, quem pecou foi Adão, quem pecou foi Eva. Ele apenas insuflou ideias. É aquela tal coisa do nada a ver, ou projetar uma situação que na verdade Deus não colocou para você. Por quê? Porque ele chega para Eva e diz assim: ele disse isso porque ele sabe que no dia que você comer, você será igual a ele. Então Satanás tentou a Eva dentro de uma situação que ele projetava para si. Então ele, vendo que aquilo levou ele à destruição, ele trouxe essa mesma destruição ao ser humano, porque desta forma ele feriria o coração de Deus. E foi o que aconteceu, a ponto de mais para frente Deus ele dizer que tinha se arrependido de ter feito o homem. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, renova as suas coisas, renova o mundo, renova a sua aliança com o homem, mas só que ele já tinha dado uma saída, e a saída era o próprio Jesus. Agora, o que eu quero que você perceba é que dentro de toda essa história e esse contexto de vida que nós precisamos entender, que nós precisamos viver para a glória de Deus, nós temos esse propósito específico e nós temos que começar a entender a vida dentro dessa situação. Então, o que eu faço você meditar e pensar é como que você tem vivido. Você tem vivido por viver? Você tem vivido baseado simplesmente nas suas escolhas, como se você não tivesse nenhuma responsabilidade sobre elas? A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós precisamos entender isso tudo. Agora, quando nós escolhemos viver para a glória de Deus,
nós podemos perceber que as nossas escolhas serão baseadas, antes de tudo, em louvor e adoração da glória dele. Portanto, isso nos fará errar menos. Portanto, isso nos fará mais seres humanos, porque Cristo, ele não veio nos ensinar a ser espirituais. Cristo, ele veio nos ensinar a ser humano. E por isso ele diz que tudo que aprendemos dele, que nós devemos fazer. E que em seu nome nós poderíamos fazer obras maiores. Então, como que nós temos vivido? Quais têm sido as nossas escolhas? Qual é o nosso contentamento diante das circunstâncias? Se temos pouco, não nos contentamos. Se temos muito, também não nos contentamos. O grande fato é que todos nós temos um propósito de vida. E nós só seremos completos quando a gente passar a viver dentro desse propósito, que é o louvor da glória de Deus. E a maior percepção que nós temos que ter é que um dia nós prestaremos contas diante de Deus, porque Ele deu já uma determinação: tu és pó e ao pó tu tornarás. Mas dentro de nós há uma alma, dentro de nós há uma essência, e nós um dia teremos que prestar contas diante de Deus. Então, portanto, eu quero que você pense e medite, baseie a sua vida, baseie as suas escolhas para a adoração da glória de Deus, certo de que um dia nós passaremos. A Bíblia diz que o homem é como a erva, que seca, serve e cai a sua flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Mas para aqueles que creem e vivem para a glória dele, há uma eternidade proposta. Pense nisso. Deus abençoe você.